Como é que nós vamos calcular? Vamos calcular em coordenadas cartesianas? Não, né? Que coordenadas nós vamos usar? Polares. Pedir a área total. É só fazer a área de um pedaço e multiplicar por 3. Então eu vou fazer coordenadas polares. X igual a R cosseno θ. Y igual a R seno θ. Se eu estou mudando para coordenadas polares, em algum lugar vai ter que aparecer alguém, não é? Que eu não posso esquecer. Como é que chama esse alguém que eu não vou poder esquecer? Jacobiano. Quem é o jacobiano das coordenadas polares? R. E eu tenho que saber qual é a variação das novas coordenadas, para eu poder fazer a integral. Eu vou fazer essa integral assim, 3 vezes o pedacinho que eu vou escrever aqui. Então eu vou parametrizar só a primeira pétala, só a pétala da direita. Para parametrizar a pétala da direita, basta eu tomar θ de menos π sobre 6 a mais π sobre 6. Isso não é a parametrização da rosácea inteira, só da primeira pétala. E o R maior ou igual a 0 e menor ou igual a que quanto? Dado um θ genérico, o R vai até o R da rosácea, que é cosseno de 3θ. Então a minha área é 3 vezes integral de menos π sobre 6 a π sobre 6, da integral de 0 a cosseno de 3θ, da função constante igual a 1. Aqui a ordem de integração está bem determinada, dr dθ, θ em extremos fixos, e a outra variável que eu vou integrar primeiro, podendo depender daquela. E o que está faltando eu escrever? Jacobiano, que vale R. Alguma dúvida nessa conta? Tranquilo? Fala. Nesse caso, você tem que escrever o jacobiano, porque a definição de área é em coordenadas cartesianas. Sim. Bom, tá certo tudo o que você falou, mas deixa eu falar uma frase que é um pouco mais abrangente. Não contradiz a sua, digamos que complementa. Eu tenho que pôr o jacobiano toda vez que eu mudo de coordenadas. Mudei de coordenadas, tem que aparecer o jacobiano. O sistema padrão é o sistema cartesiano. Isso. Então, tudo foi construído em cima de um R2, que é o cartesiano. Então, quando eu estou no cartesiano, eu não mudei de coordenadas, aí eu não tenho que pôr nada. Quando eu começo direto já com outro sistema, não passo para o cartesiano, Isso, muito bem observado, muito boa a sua observação. Não sei se vocês entenderam, se é que eu entendi o que você está observando, ela é muito pertinente. Já perguntei teu nome uma vez, vou perguntar de novo. Alexandre. O Alexandre está levantando um ponto que é muito, de fato, acontece muito. Às vezes a gente olha para uma figura e já começa o exercício pensando em coordenadas polares. E a gente nem se dá conta que a gente está mudando de coordenadas. Eu fiz de uma tal forma que eu dei um destaque muito grande para o fato de eu ter escrito primeiro em cartesianas e depois ter mudado. Então era claro que todo mundo me acompanhou a mudança de coordenadas. Mas às vezes você está com uma integral que vai ser num círculo, e você já nem escreve nada, você já escreve direto, integral de 0 a 2π, integral de 0 a raio. Porque o domínio é circular, você já foi direto para essa redação. Mas você tem que pôr o jacobiano. Porque, na verdade, não é que você não fez mudança, é que você começou o exercício na fórmula com mudança. Tá certo? Legal, Alexandre. Bom, isso aqui é bem fácil de fazer, né? Primitiva é R2 sobre 2. Isso dá 3, integral de menos π sobre 6 a π sobre 6. Isso aqui dá R ao quadrado sobre 2, de 0 a cosseno de 3θ dθ. Que dá 3 vezes.
Bom, no zero dá zero e no cosseno dá cosseno ao quadrado de 3θ sobre 2 para integrar dθ. Aliás, tem mais uma fórmula que, se vocês olham nos livros de cálculo inicial, de cálculo 1, tem uma fórmula que é muito comum, aplicação de integral de uma variável, integral definida lá no cálculo 1. É muito comum, vocês vão ver em muitos livros, primeiro volume do curso de cálculo, cálculo 1, uma fórmula para área em coordenadas polares, e aparece escrito o seguinte: meio da integral de θ0 a θ1 de r ao quadrado de θ dθ. Não sei se vocês se lembram de já ter visto essa fórmula. Muito comum nos livros de cálculo inicial. O que é essa fórmula aqui? É exatamente o que eu acabei de fazer aqui, olha só. Integral de θ0 a θ1 do raio ao quadrado. Quando você integra o raio, quando você integra o jacobiano R, dá R2 sobre 2. É daqui que vem esta fórmula. De novo, cálculo 1 como caso particular do cálculo 3. Quadrado, não cubo. O 3 aqui foi de ler o 3 aqui, quadrado. Obrigado. Bom, vocês lembram como é que integra cosseno quadrado? Isso é 3 meios. Integral de menos π sobre 6 a π sobre 6. Eu joguei esse 2 para fora. Cosseno ao quadrado fica meio mais cosseno de 6θ, isso sobre 2. Cosseno do arco dobro. Dθ. Isso é a fórmula do cosseno ao quadrado de um ângulo, que é meio mais cosseno do arco dobro, tudo isso sobre 2. Resultado de somar a fórmula do cosseno de 2θ com a relação fundamental da trigonometria. 3 meios, primitiva da θ sobre 2 e mais seno de 6θ sobre 12, isso agora é a primitiva, de menos π sobre 6 a mais π sobre 6. Quando multiplicar o seno de 6θ por π sobre 6 e por menos π sobre 6, vai sobrar seno de π e seno de menos π, que são zero. Então isso desaparece, sobra só o θ sobre 2. Então, isso é 3 meios de π sobre 12, que é metade desse ângulo, menos do extremo inferior, menos do valor fica mais, outro π sobre 12. Aqui dá 2 vezes o π sobre 12, os dois cancelam, isso dá 3π sobre 12. Ficou claro para todo mundo esse jogo do R de θ? Muitos exercícios envolvendo esta ideia. Só vou pegar um outro exemplo, não vou nem fazer as contas, nada, só para mostrar para vocês do que se trata. Área da região R de θ, maior ou igual que θ, menor ou igual que 2θ, com θ entre 0 e 2π. Só para ter certeza que essas coisas do dar uma região a partir de um R de θ não fique esquisito, que vocês estejam dominando bem isso. Vocês enxergam que tem uma região descrita aqui? Enxergam qual é a região? Coloquei θ de 0 a 2π, porque nesse caso não faz muita diferença se eu chamo de menos π a mais π, de 0 a 2π, tanto faz. Também não tem nenhum problema de positividade, eu não tenho que impor nenhuma condição para que aquele R dê positivo. Se o θ vai de 0 a 2π e o R é maior do que θ, então o R automaticamente é positivo. Certo? Vocês enxergaram que região é essa? O que é R de θ igual a θ? R de θ igual a θ é uma coisa que vai fazendo uma espiral. Que começa com R de 0 igual a 0, quando o ângulo θ é 0, a distância é 0. À medida que o ângulo vai aumentando,
À medida que o θ vai aumentando, a distância até a origem vai aumentando junto. Na mesma medida, é r de θ igual a θ. Então, quando esse ângulo é π sobre 6, a distância até a origem é π sobre 6. Até que esse ângulo chega a π sobre 2. Π sobre 2 é 1,57, que π é 3,14. Então, quando chega no π sobre 2, está um pouquinho maior do que 1,5. Então, isso sai de 0 e vai a uma coisa que é um pouquinho maior do que 1,5 na direção π sobre 2. Aí, na direção π, veja, na direção π, eu estou do lado esquerdo, a distância é positiva, continua sendo r de θ positivo. E quando esse ângulo é π, o r de θ é θ, ele é π, pouco maior do que 3. Então, 1, 2, 3. Quando é 3π sobre 2, eu multipliquei, aí é 3π sobre 2. 3π sobre 2 é entre 4,5 e 5. E quando o θ é 2π, é um pouco maior do que 6. 6,28. Então, esta é a curva r de θ igual a θ. Todos me acompanharam? E a curva r de θ igual a 2θ? É muito análoga, só que a distância até a origem, para cada valor de θ, é o dobro do que a distância que está aqui. Então, a r de θ igual a 2θ, sai de 0, daí vai cortar aqui num valor que é o dobro, fazer essa curva em outra cor. Vai cortar num valor aqui que é o dobro, vai cortar num valor aqui que é o dobro, dobro desse. Aqui embaixo vai cortar num valor que é o dobro e vai chegar aqui num valor que é o dobro. E eu estou querendo calcular a área entre essas duas curvas. Alguém pensaria em usar coordenadas cartesianas? Não, né? A área é a integral dupla da função 1 em cima da região. Alguém pensaria em parametrizar essa região com cartesianas e fazer integral em coordenadas cartesianas? Não. E a hora que a gente enxerga isso, como disse o Alexandre, a gente tem vontade de já começar o exercício escrevendo, nem escreve x igual a r cosseno, x igual a r seno. A gente já escreve direto que essa área é a integral de 0 a 2π dθ. Depois eu vou colocar aqui dr, integral de θ até 2θ, porque o r varia em função de θ entre θ e 2θ. E é a integral da função 1. Só que eu tenho que pôr o jacobiano aqui. Porque, na verdade, eu mudei para coordenadas polares. Isso já é o desenvolvimento do exercício, né? Isso já é o resultado de ter feito uma mudança em coordenadas polares. Entenderam essa região? O desenho está horroroso, mas é o suficiente para a gente enxergar o que tem que fazer. Se eu fosse desenhar esse desenho sem ser em x e y, mas em r e θ, seria tipo a área entre duas retas? Isso. Faz sentido a pergunta, é uma pergunta interessante, eu acho uma pergunta bonita, eu gosto de fazer esse tipo de pergunta também. Mudar de coordenadas significa que eu tinha um domínio xy, onde havia uma certa região. E essa região, por um acaso, nesse exercício, era isso aqui, né? Uma região assim. Eu não quis trabalhar nesse sistema de coordenadas, eu quis trabalhar no sistema r θ.
que eu posso pôr em qualquer ordem o R ou o θ. Neste novo sistema, é uma pergunta natural, eu sempre chamei a mudança de coordenadas de φ, é uma pergunta natural. Qual é a região nestas coordenadas que se aplicou sobre essa, que veio parar nisso? E aí, qual que é a região? No θ eu fui de 0 a 2π. E o R, em função do θ, era R igual a θ, que é a reta bissetriz dos quadrantes ímpares, e R igual a 2θ. Note que como R está em função do θ, a abscissa está aqui, a ordenada está aqui. A reta mais inclinada é essa aqui. Porque por um dado θ, o 2θ é maior. Então a minha região é essa região aqui. Com θ variando de 0 a 2π, e o R de θ dependente de θ variando de R igual a θ até R igual a 2θ, que são duas retas. E é por isso que essa região de integração é muito mais fácil do que esta outra região de integração. Não chegou a ser um retângulo em coordenadas polares, mas é uma região do tipo triangular fácil de fazer a integral iterada. O jacobiano entra na fórmula aqui. Por que eu pus esse R? O jacobiano. Mas assim, se eu começasse o problema em N θ, sem ter passado pelo X, eu não precisaria do jacobiano, eu precisaria do jacobiano. Se o problema tivesse sido posto em N. Tá. Como é que é seu nome mesmo? Vitor. Vitor está fazendo uma pergunta que é uma pergunta, é um pântano conceitual. Ele não quer mudar de coordenada, ele quer fazer uma pergunta no sistema Rθ. Veja bem, variáveis são letras que a gente usa para indicar coisas. Elas não têm nada de intrínseco. X, Y para cartesianas, R, U, V, você usa o nome que você quiser. Tá? Então, esquece que R, θ significam um ângulo. A sua pergunta significa a seguinte: esquece que R é a distância até o R, quando eu defini, R era o quê? Tinha um contexto. O R era a distância de um ponto dado em coordenadas cartesianas pela fórmula, pelas coordenadas x, y, distância deste ponto até a origem. O R nasceu como raiz quadrada de x2 mais y2. Então, não tem muito sentido falar no R das polares sem ter o xy. Agora, faz sentido o que você tinha perguntado. Só que aí não tem, de fato, mudança de variável, aí não tem jacobiano, aí não tem nada. Muda o nome das variáveis, não chamam mais x e y, passam a chamar Rθ. Não tem mais o significado de ângulo nas coordenadas polares, tem o significado de abscissa e ordenada. Pega essa figura neste novo eixo, em que isso é uma abscissa e isso é uma ordenada, e calcula a área dessa região. Aí não tem R e a área dessa região aí é diferente dessa. Porque aí o R e o θ não são o meu R e o meu θ. O R e θ, do jeito que você falou, passaram a ser variáveis abstratas, uma abscissa e uma ordenada. O meu R e o meu θ estão atrelados a um sistema de coordenadas cartesianas no nascimento. O θ é o argumento daquela semirreta que passa pela origem, passa pelo ponto medido no sentido anti-horário. Não existe θ sem existir o xy. E o meu exercício também é assim. Porque o meu exercício, se eu quisesse ser mais detalhista, seria: determine a área da região do plano cartesiano XY, que é formada pelos pontos que, quando forem descritos em coordenadas polares, satisfarão R de θ entre θ e 2θ. Mas o meu conjunto de pontos está num sistema cartesiano. Por isso que tem mudança de coordenadas aí. Mas isso é pertinente a sua observação, Vitor. Legal, né? Bom, vocês terminam essa conta, não? Isso é tranquilo fazer? Primitiva é R2 sobre 2. Se vocês quiserem eu posso fazer a conta, não custa muito também. Integral de 0 a 2π. A primitiva R ao quadrado sobre 2.
de θ a 2θ. Lembra da fórmula que eu falei, que área é a integral de θ0 a θ1 de r ao quadrado sobre 2. O que der dθ. Fica 4θ2 sobre 2. 4θ2 sobre 2, que é 2θ2, menos θ2 sobre 2 dθ. Ou seja, integral de 0 a 2π. A primitiva, a função que está aqui tem um 2, um 4, menos 1 tem um 3, θ ao quadrado sobre 2 dθ. A primitiva é θ ao cubo sobre 2 de 0 a 2π. Quando eu derivo abaixo 3, fica 3θ quadrado sobre 2. E se eu não errei nenhuma conta, dá 8 sobre 2 dá 4, π ao cubo.